dar uma boa tarde, né, a essa turma tão diversa, tão bacana. Primeiro, vou dizer assim que estou muito feliz de estar aqui, né? Quando o Dani me perguntou se eu adorei poder hoje, né? Porque nesses tempos de pandemia, parece que o trabalho ele brota assim, né? Isso é para todo mundo, é a sensação assim que todo mundo fala, né? Vocês também não tem sido diferente, eu imagino. E, assim, primeiro, porque esse tema é muito caro para mim, e segundo, mais caro ainda está com essas duas queridas aí, Lani e Dani, né? Que elas já falaram por quê, né? A gente já interagiu em várias frentes, né? Elas passaram pela extensão por diversos lugares, assim, como estudante, mas depois já como profissionais, né? Coordenadoras, e nos apoiou muito, e até hoje a gente se encontra e interage em outras frentes, enfim, da educação popular principalmente, né? E segundo, que é muito bom, né? Nesse sentido, eu queria desde já parabenizar, né? Eu acho que é uma iniciativa muito bacana do Estado, da Secretaria de Saúde, do CEFOR, né? Que é o setor mais cuja residência fica vinculada, né? A competência é do CEFOR, que eu sei. Essa iniciativa dessa residência, né? Residência com esse propósito, saúde coletiva, que atua na gestão de saúde coletiva, multiprofissional, atuando aí em várias cidades aí do sertão, não é isso? Então, é muito bacana, gente, né? Acho que a gente precisa de iniciativas, de processos formativos com essas características mesmo, com esse propósito, né? E aí, eu acho, assim, é muito importante também, dentro dessa lógica que vocês já, o formato de vocês, que digamos assim, o formato do trabalho final, da monografia, seja mesmo na linha da experiência, né? Nada mais coerente, eu acho, e por aí, né? E aí, dito isso, falar de mim assim, a Dani já falou, né? Eu sou nutricionista, só acrescentar acho que uma coisa ou outra. Eu também sou conhecida como Claude, por isso que ela falou aí, podem me chamar de Claude, é meu apelido, né? Essa semana um colega estava me perguntando que eu estou gravando um podcast, né? Até isso a gente está se desafiando nesse momento. Colega também da área da educação nutricional, mas de outro estado, e aí ele perguntou como é que eu lhe chamo, né? Eu digo, vixe Maria, é difícil. Quem tem nome composto tem múltiplas identidades. E uma delas é Claude, que é assim, bastante conhecida. E eu sou nutricionista, né, formada aqui na UFPB, e sou docente do curso de nutrição também daqui, né? Atuando na área da saúde coletiva há muitos anos, e também, assim, em áreas de interesse, né? As áreas queridas para mim, eu venho me debruçando bastante, é a área da formação em saúde, né, da extensão, da promoção da saúde, da segurança alimentar e nutricional, e aí eu venho aprofundando aí, né, educação alimentar e nutricional, especialmente nesse contexto todo aí, eu venho mergulhando muito nessas searas aí, nesses campos. E é isso, estamos aqui para dialogar com vocês, né, acho que algumas coisas a Naédia já apontou aí, né, a professora Naédia, sobre a questão do relato de experiência, e vamos continuar aí a roda, né? Vai ser muito bom. Muito obrigada pelo convite, meninas. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui. Então, gente, e aí pensando na nossa conversa, né, anterior, a gente formulou essas 4 perguntas que a gente chama de questões geradoras, né, que vão meio que nortear a nossa conversa, assim. E aí não é uma entrevista, né, onde a gente vai perguntar e o Clube vai responder, mas é uma roda de conversa mesmo, assim. Então, seria interessante que todo mundo pudesse falar um pouco, né? Eu coloquei logo as 4, porque acho que não precisa também a gente seguir uma ordem, né? Mas seria a gente conversar um pouco sobre isso, né? O que é um relato de experiência? Aí, né, já trouxe vários elementos, né? E aí falar um pouco também dessa relevância acadêmica, né? Tem relevância acadêmica, né? Pode ser publicado em revista com qualis, né? Com um bom qualis, como é que é? Por que importa isso, né? Importa para a área acadêmica, né?
produz conhecimento, que é aquilo que a gente vinha conversando quando vocês apresentaram as propostas de vocês. E aí, outra coisa que a gente pensou em falar um pouco seria sobre o formato do relato de experiência, que vocês foram trazendo muito, né, do que vocês já pensaram, dos projetos, mas aí existe, e aí a professora Nádia também falou, né, não tem uma receita de bolo, assim, de como é que tem que ser o formato. Tem ou não tem, né? O que é que não pode faltar? Né? O que é que tem que ter? O que é a essência da sistematização de experiência? Seria para a gente conversar um pouco sobre isso. E aí a gente abre a fala, eu posso inscrever as pessoas, né? E vocês podem estar trazendo dentro dessas questões também dúvidas em relação a isso, né? Ah, eu vi isso e será que é assim? Será que não é? Vocês podem estar trazendo, inclusive, olhando para o que vocês já estão fazendo, né? Escrevendo e pensando. E muita vontade também, né? Sem aquela ideia de que existe certo e errado, porque a gente está aprendendo aqui realmente. Isso mesmo. Dani, e aí, só pegando aí o gancho aí que você fala, é bem legal isso mesmo, de vocês estarem trazendo as dúvidas, né? Que vocês estão se deparando, especialmente os R2, que estão já nesse processo mais intenso, né? De construção do trabalho. Isso. Aí, como é que vocês querem fazer, Dani? Quer começar a falar um pouquinho, assim? Eu fiz algumas anotações, apontamentos aqui, certo? Só para não ficar uma coisa, até para a minha cabeça se organizar, porque a questão da experiência e trabalhar em cima da experiência, eu venho trabalhando há muito tempo, assim, né? De uma forma ou de outra, porque por conta da extensão, né? Eu tenho uma relação muito forte com a extensão e a extensão popular, não é qualquer extensão. E aí, isso é uma abordagem muito, assim, usada, né? Por essa área da educação popular, da extensão popular, né? Esse tipo de abordagem. Então, a gente trabalha muito com aluno de graduação e também no próprio curso de nutrição, em TCC, né? Já participei também de bancas de mestrado, particularmente, eu nunca orientei uma dissertação utilizando essa abordagem, mas já dialoguei, né, com pessoas que trabalharam nessa perspectiva. Então, aí eu sistematizei assim, os pontos mais interessantes, digamos, baseada nessas questões geradoras, só para não me perder, né? Coisas que eu acho importante lembrar que ele está trazendo, mas aí a gente vai. Eu acho que para aquecer, Claude, né? Você pode fazer uma fala inicial, né? Tocando nesses assuntos, né? Trazendo o que você pensou. E aí a gente vai fazendo o debate, né? À medida que Claude for falando, se for surgindo coisas, vocês podem se inscrever aqui também, que aí na hora que a gente abrir para o debate, eu já vou chamando. Tá certo? Então fica à vontade, Claude. Ótimo. Então, assim, primeira coisa, né? Quando fala de relato de experiência, é como na Edja, né? Ela já trouxe até a assim, multiplicidade de entendimentos, né? Que existe sobre isso. O meu direcionamento, digamos assim, o que eu vou trazer aqui mais hoje é relacionado à sistematização de experiência, que é diferente, indo nessa lógica, na perspectiva da compreensão e até da forma de fazer, da questão mais até metodológica, né, do referencial, é um pouco diferente do relato de experiência mais tradicional e clássico que a gente está acostumado a ver, né? Mas é isso aí, tem uma multiplicidade de coisas, né, na literatura, tem inclusive assim, é subestimado. Por que é subestimado, né? Porque tem relatos e tem relatos, não é isso? Aquele relato meramente descritivo, que tipo um relatório, aí realmente, se você fizer isso, você não vai conseguir publicar. Do jeito que está complicado para a gente conseguir emplacar um artigo, né? Num periódico, com qualis legal, razoável, aí você não publica. Se for um mero relato, é muito difícil. Alguns periódicos, eles têm uma seção específica para acolher esse tipo de publicação, né? De trabalho. Que assim como tem uma seção para revisões, alguns periódicos têm para relato de experiência, né? Isso é uma questão. Então, assim, eu diria que vocês, certamente, pelo que eu vi aí na apresentação, há uma riqueza grande de cenários que vocês estão, de cenários de práticas, e certamente vai sair daí frutos
bem potentes, bem doces, interessantes, né? As experiências que vocês estão tendo, ricas e diversas. Então, o que é que a gente costuma reforçar, né? Para fazer um trabalho realmente que consiga publicar, porque vocês estão fazendo, vai ser em formato de arquivo, então tem que ter um esforço para publicar. Tem que apostar no diálogo crítico com a literatura, na densidade teórica, no aprofundamento, né? Isso é o diferencial, é o que extrapola, sabe? É o que faz a diferença, porque hoje em dia tem muitos estudos sobre tudo, e aí quem é que vai conseguir ser contemplado, né? Para conseguir um lugar ao sol? É aquele que realmente dá o pulo do gato, que produz um conhecimento inovador, criativo, original, não é isso? Então, desde já, eu já vou até responder uma questão aí, que tem, ele tem relevância científica? Claro que tem, é óbvio, tem relevância científica, sim. Apesar de que há também essa corrente, né, no meio da ciência ortodoxa, dura, aquela ciência mais cartesiana, né, mais tecnicista, ligada nos parâmetros mais tradicionais, que o relato de experiência não está produzindo conhecimento científico, mesmo aquele que seja mais analítico, mais aprofundado, há um olhar assim, sabe? Aquela coisa, um olhar de desdém, como se fosse algo menor, no campo da ciência mais ortodoxa e mais, né? Então, vocês vão escutar isso, vocês vão ler, vocês vão, não é ciência, isso vai acontecer, mas há também autores... Desculpa, eu queria dizer só, inclusive no campo da saúde coletiva também, né? Certamente, em todo o campo, né? Vamos aí, vou pegar emprestado aí um sociólogo, que é Pierre Bourdieu, que trabalha essa noção de campo científico. Em todo campo tem disputa, né? Tem relações de poder ali o tempo todo, tensões. E no campo da saúde coletiva não é diferente. Tem a correlação de força aí entre a área da epidemiologia, que é, né? E as outras áreas. Dentro da epidemiologia já tem correntes diferentes, que tem aquela epidemiologia mais crítica, mais social, né? Que vai em outra direção, que foi construída aqui na América Latina muito, né? De pensadores da América Latina, tipo Jaime Breio e outros, né? Vai nessa linha mesmo, crítica, que a epidemiologia mais tradicional olha também com muito desprezo. Então, por aí vai, né? Na própria saúde coletiva tem. Então, assim, isso é uma primeira questão que eu digo, né? Mirar muito nesse, digamos assim, nessa preocupação e nesse esforço de, além de todos os pressupostos que envolve você realizar um trabalho com essa abordagem, mas mirar no aprofundamento teórico, no diálogo crítico com a literatura, tá entendendo? E fazer o artigo, porque aí é quando vai para a estrutura, né? Realmente, né? Nós já falou isso e é isso aí mesmo. Não há uma estrutura, como para qualquer outro, não há uma coisa engessada. Quem é que vai pautar isso? É o periódico que vocês vão escolher para submeter o trabalho de vocês, né? E aí, por isso que é legal já escolher, porque já escreve o trabalho dentro das normas da revista. E aí vocês podem estar se perguntando, mas vou escolher, o que é que vai orientar essa escolha? O que vai orientar a escolha é o escopo da revista, né? É olhar a linha da revista editorial, um exemplo. Trabalho de relato de experiência, jamais escolho uma revista que enfatize, que valorize, que a linha dela seja para os estudos mais quantitativos, mais epidemiológicos, que você vai ter pouca chance de conseguir, não é? Porque eles não vão priorizar esse tipo de questão. Então, tem que ver a temática que você vai trabalhar e a abordagem para ver uma revista que isso daí esteja compatível, que seja coerente com aquele escopo. Pronto, feito isso, você vai redigir já dentro do que a revista pede, né? Então, a estrutura vai muito por aí. Então, o nome fala, relata experiência, né? Inclusive, assim, a fronteira é muito tênue, tem algumas abordagens que trabalham meio parecido, digamos, tem elementos muito similares. Por exemplo, você já deve ter escutado falar da pesquisação, né? A pesquisação, às vezes, as pessoas confundem com a sistematização de experiência, com relato de experiência, que é uma abordagem bastante robusta, né?
pesquisa participativa, né? Aí tem várias denominações também, porque o campo da pesquisação também é um monte de coisa, tem vários sinônimos. Mas a fronteira é bem tênue, né? Só que o relato de experiência tem um diferencial. Primeira coisa, primeiro que o próprio nome diz, pesquisação também é por aí, mas é baseada numa experiência, não é? Então, numa experiência que já ocorreu, a coisa já houve. Geralmente é por aí, já aconteceu. Isso é uma coisa, né? Você vai refletir sobre uma experiência, uma vivência, e é importantíssimo que você, que vai escrever o trabalho, tenha vivenciado essa experiência, não é? Você já é uma condição, aí eu já estou indo lá para a última questão, que não pode faltar. Não pode faltar o seu envolvimento enquanto sujeito, pesquisador, investigador, né? Neste trabalho, nessa pesquisa aí, né? Você tem que ter vivido essa experiência. E já aconteceu. E outra questão importantíssima é o registro, não é? Porque se não tiver registro, depois eu vou me detalhar o que é esse registro, o que é que você pode considerar como fonte. Eu imagino que vocês já tiveram, muito desse debate vocês já tiveram aí com a professora, mas a gente pode resgatar aqui algumas coisas, né? O que é registro, o que pode ser considerado como fonte de registro no trabalho dessa natureza, certo? Então, refletir sobre a experiência, aí a gente pode se perguntar, mas o que raio é experiência, né? E aí, segundo Oscar Hara, que digamos assim, um dos experts, né? Um dos sociólogos, autores, pesquisadores que vêm construindo muito conhecimento nessa área da sistematização da experiência, né? Que é a linha mais que eu sigo. Ele, depois as meninas podem até passar as referências, não sei se já passaram, né? Tem na internet, bem disponível, os livros dele, né? Sobre essa vertente aí da sistematização. Ele traz a seguinte definição da experiência. Primeiro que as experiências são processos sociais, né? Isso é inegável. Dinâmicos, está sempre mudando, né? Complexos, certo? Né? E em movimento, e impregnado de história, não é? Esses processos, eles são históricos. Então, a experiência, você não vai... Qualquer relato, qualquer processo nessa direção, não dá para fazer essa sistematização sem considerar esse elemento do contexto histórico mesmo, no qual essa experiência foi vivenciada, foi estruturada, foi forjada, né? É importante essa questão aí, tá? E aí ele define, né, o Oscar Hara, aí ele fala essa história, o que seria, então, a sistematização da experiência, né? A sistematização da experiência tem algo muito, assim, importante quando se fala do que é o quê? É a questão da interpretação, não é? Então, é a interpretação crítica, aí essa palavrinha aí é a cereja do bolo, não é? Entendeu? É muito importante você fazer a interpretação crítica de uma ou várias experiências a partir do seu ordenamento e reconstrução, não é? Descobrindo, explicitando a lógica do que foi vivido, do processo que foi vivido, né? Os fatores que interferiram, né, nesse processo, e como é que há a relação entre esses elementos todos, né, entre si. E por que foi assim, né? Por que as coisas aconteceram como aconteceram naquela experiência? Resumindo, a grosso modo, ele traz essa definição, né? Então, assim, eu acho que, inicialmente, é muito importante a gente pensar, e aí quando fala interpretação crítica, o que é importante a gente o que é que remete, né, quando se fala em interpretação crítica? A questão do sentido, gente, né? Então, assim, o sentido, né, a gente tem que fazer um esforço para desvelar, para compreender, né, o sentido dessas experiências que a gente está estudando, percebem? Então, isso aí, digamos que é a alma de uma sistematização de experiência, né? De um processo que você vai relatar a experiência, né? Então, é um pouco por aí. Não sei se vocês querem interromper,
ou eu vou seguindo? Olha aí, já foi dito aqui, já está aqui no chat, as revistas que trabalham com relato. Que eficiência dessas bolsas? Lani, sendo Lani. Foram só algumas sugestões, viu? Mas aí vocês podem ter um outro arcabouço aí, eu só trouxe alguns pontos. Se alguém quiser se inscrever, pode falar no chat, viu, gente? Que aí a gente vai abrindo, senão o Claude continua. Tá. Eita, estão perguntando se é sem taxa. Aí, hoje em dia isso é um detalhe bem importante, né? Algumas têm, viu? Outras não. Aí vocês se aprofundem mais nas revistas, mas tem algumas que não pagam e outras que pagam, né? Mas boa parte das revistas hoje em dia já estão cobrando umas taxas para publicação. Bom, então, voltando, né? Dito isso, né? O que é que Oscar Hara, ele pauta, né, o debate sobre isso nos livros dele, no que ele vem escrevendo até então, ele vai na direção, ele defende que esse tipo de abordagem produz um novo conhecimento, né? Tipo assim, na perspectiva de conceituação, né? Só que esse conhecimento, essa é a questão, é a partir de uma prática concreta. Por isso que a sistematização, propriamente dita, né, de experiência, ela está muito associada, né, quando ela surgiu, né, resgatando um pouco, a conjuntura que ela surgiu foi muito anos 70, anos 80, época de ditadura, né, regimes de opressão, e na América Latina, principalmente, veio muito daí, né? O Oscar Hara mesmo, ele é peruano, né? Eu acho que ele tem dupla cidadania, até ele é costarriquenho também, enfim. Então, e não é à toa que foi exatamente a América Latina berço dessa discussão mais sistematizada, que a América Latina também foi um berço importante, foi um espaço bem para as questões da educação popular, né? Então, a gente tem Paulo Freire aí, fez 99 anos, agora dia 19, e a educação popular também foi muito forte, né? Na América Latina, no modo geral, e no Brasil, por conta da presença desse mestre aí, com a importância toda que ele tem no cenário internacional. Então, a sistematização da experiência, ela vem muito nessa necessidade de reconfigurar, de reconstruir o percurso histórico, muito ligado a processos relacionados a movimentos sociais, participação popular, educação popular, ela vem com esse pano de fundo, tá? Aí isso foi sendo extrapolado, lógico, para várias outras experiências. Então, então, produz conhecimento, né? É importante dizer, só que esse conhecimento ele é gerado por uma prática concreta, que vocês aí todos têm isso, esbanjam isso, né? Tem para dar e vender muita coisa bacana sendo construída, certo? Só que a gente vai transcender essa prática. Esse é que é o pulo do gato, do relato de experiência, da sistematização, realmente, quando é algo com rigor metodológico, com densidade teórica, né? A capacidade de você fazer esse exercício, esse esforço, para extrapolar, para abstrair a questão só da experiência da prática, percebe? Então, aí entra muito forte a própria questão da praxis mesmo, né? Você refletir criticamente sobre a prática vai alimentar a reflexão teórica, então é um processo muito dialético, né? A dialética vai estar aí muito forte também, certo? Qualquer coisa vocês podem interromper, tá, gente? Que eu vou conversando. Também se tiver dúvida, algum comentário importante. Então, é muito o seguinte, vocês vão abstrair, vocês vão extrapolar esse concreto vivido, essa experiência, né? O particular, né? Porque às vezes a pessoa, e principalmente a área da ciência mais ortodoxa, tem esse hábito de falar assim, como assim? Não é representativo, né? Vocês já escutaram isso? Relato de experiência é muito local, é muito pontual, né? Trata só daquela determinada experiência, de forma alguma. Se for um trabalho potente, a gente vai partir do particular, do singular, trazido por aquela experiência, e permite generalizar.
né? Fazer a generalização que a gente chama de generalização analítica, que isso é bem comum também nos estudos de caso, né? Nas abordagens dos estudos de caso. Generalização analítica ou generalização teórica. E aí, não tem isso de dizer, porque foi uma experiência lá na gerência regional de Souza sobre as atividades educativas na área materno-infantil, tá? Estou chutando aqui, pegando retalhos do que vocês me trouxeram. Se vocês trabalham um trabalho robusto, né? Um trabalho seguindo todas essas questões, certamente ele vai produzir um conhecimento que vai extrapolar o âmbito da gerência lá de saúde de Souza, da educação em saúde para o grupo materno-infantil. Podem acreditar que vai. Vai trazer elementos que vai dialogar com vários outros locais e experiências, né? Isso é o bacana, né? É o interessante e é a potência desse tipo de abordagem. Querem comentar algo? Eu quero. O pessoal não quer, mas eu quero. Com relação ao que a Ana está trazendo, né? Que muitos relatos, eles são muito rasos, a maioria das vezes, né? E a ideia é justamente que, dependendo do relato, ele pode ser muito rico para uma pesquisa. Aí eu vou citar um exemplo, né? A gente estava revisando umas publicações que iam para uma revista científica, né? E aí foi identificado vários relatos, e bem frágeis, assim, que só realmente relatavam a experiência, mas não traziam nenhum cunho científico, ou traziam o arcabouço teórico realmente para conciliar com aquela experiência que enriquecesse o relato. Trazia a experiência de forma crua, vamos dizer assim, né? Eu fiz isso. E aí isso acaba não se tornando tão interessante para a revista ou para outros meios, porque fica parecendo só um repasse do que eu estou fazendo, mas não tem nenhuma correlação científica, já que não faz essa comunicação, né? Por isso que é sempre importante, o relato não é algo raso, né? Não é algo superficial, mas justamente está aí o diferencial de você buscar um arcabouço teórico, né? Uma construção desse processo, e também não é algo que se constrói rápido de um dia para a noite, mas que requer um trabalho longo de construção dele, para ele ficar o mais rico possível, você identificar alguns elementos, né, para poder estar deixando ele mais rico e com mais elementos que talvez, né, num primeiro momento não seja identificado. Então, é importante, assim, quando for pensar nisso, de fazer muita leitura, né, sobre o que você está estudando, por exemplo, a questão do materno que a Ana está dizendo, né, buscar tanto materiais, revistas, artigos que já foram publicados, livros, né, portarias, publicações. Então, quanto mais arcabouço você tiver, mais rico o seu relato vai estar. Então, é bom ter esse cuidado, assim. E eu também, Claude, só para... A Lani me provocou, né? Porque isso que você está falando, né, da relevância da experiência e de que quando a gente vai escrever, a gente precisa da criticidade do sentido, né? Eu fico pensando que isso também vem mais fácil se a gente já vai, por exemplo, no caso daqui da residência, a gente estimula o portfólio desde o primeiro ano, né? Desde o primeiro dia. E aí, se você já chega na residência sempre com essa postura de vivenciar aprendendo sempre, né? De já ter esse olhar de investigador, de pesquisador, né? De tentar errar e acertar. E de, como o Lani está dizendo, olhar aquele problema ali e já ir buscar uma referência, né? E já ir estudar. Se você já vive bem essa experiência, né? Querendo aprender com ela, isso já é um passo para depois sistematizar bem essa experiência, né? E para ela trazer significados, né? Assim, que servem para outras pessoas, né? Isso, eu acho que essas duas falas, né, de vocês trazem questões bem importantes. Primeiro, se for essa questão rasa que Lani traz, né, vira um relatório, né, gente? É um relatório puramente descritivo, certo? Então, ter esse cuidado. Isso é uma questão, né? Que aí é um relatório de estágio, relatório, né, que é importante também, tem o seu valor. Os relatórios, inclusive, são fontes, são registros, certo? Fontes documentais para produzir estudos e, inclusive, relatos de experiência, né? A gente, na extensão, a gente usa muitos relatórios que os alunos produzem para produzir relatos de sistematização de experiência, relatos de experiência para eventos, para revistas, né? É fundamental, mas aí não é um artigo, não vai ser digamos assim, não vai estar produzindo conhecimento científico o relatório. Isso é uma questão. E um exercício, assim, isso que Dani traz, né, do portfólio,
como um recurso excelente para estar instigando o sujeito a estar permanentemente nessa atitude crítica, né? É muito importante ter essa atitude crítica de estar interpretando, de estar refletindo, de estar indo além da mera aparência daquela questão ali que está, né, na superfície, certo? Então, a gente ter a atitude crítica, ela permite isso, permite que você mergulhe, né? Aí eu vou trazer aqui algumas questões depois, algumas perguntas, alguns passos que Oscar Hara, ele estabelece, né, que são importantes para estruturar essa opção pelo relato, pela sistematização da experiência. Então, para isso, é muito importante também uma postura, né, a postura, no caso de vocês, como pesquisador, como vocês estão muito mergulhados na experiência, a postura de distanciamento, certo? Eu lembro bem, aí eu vivi uma história, eu tenho uma experiência para contar sobre isso. Quando eu fui fazer meu doutorado, né, eu fui conversar com a minha orientadora, a primeira vez, ainda com as ideias na cabeça, né? Eu sabia o que eu queria, assim, a temática, que era a questão dos processos educativos, voltados à segurança alimentar, na atenção básica, né? Trabalhei com isso. Só que eu conversando com ela, no entanto, no nosso primeiro encontro, eu não sabia ainda onde eu ia estudar, sabe? Eu sabia só o objeto. E eu fui contar do PNAB, que nessa época, isso foi 2008, 2009, o PNAB tinha sido criado em 2007. Ele era recém-criado, era um bebê, né? Uma criancinha pequena. O PNAB é o projeto de extensão, né? Popular, que aqui as meninas fizeram parte e tudo mais. Marina, e Dani, Lani. E aí ela olhou para mim, sim, porque eu contei do PNAB, mas jamais tinha passado na minha cabeça de eu estudar o PNAB, de ser objeto da minha pesquisa de doutorado, certo? Primeiro porque estava muito recente, fazia pouco tempo, eu não tinha, assim, ele não me passava a segurança se ele ia continuar, sei lá, eu tinha mil inseguranças, inquietações, e segundo, a principal razão é que eu me achava tão mergulhada na experiência, né? Eu, junto com outras pessoas, a gente criou o projeto, eu era coordenadora, que aquilo estava fora da minha cogitação. Só que quando eu contei o que era esse projeto para ela, o olho dela brilhou, a pupila regalou, e ela disse assim, Ana, por que você não estuda? Que iniciativa linda, daria um estudo maravilhoso. Mas eu ainda, extremamente ressabiada e insegura, ela disse, claro que pode. Eu disse, eu posso estudar, eu estou mergulhada, porque tradicionalmente a gente sempre escuta isso, né? Que o pesquisador, ele tem que... É aquela coisa, neutro, não tem nada de neutralidade. Depois a gente aprende que não existe isso, né? De pesquisador neutro, ele tem que estar impregnado do que ele está fazendo. Ele interage, ele transforma o contexto de investigação, né? Isso aí é o paradigma, aquele paradigma positivista que inculcou e inculca até hoje essa noção, né, da ciência e do papel do pesquisador dentro da ciência, enfim. E aí ela falou isso. Aí eu disse, eu posso? Ela disse, pode, só é você se distanciar, ter o distanciamento necessário, crítico, e vai dar um estudo lindo. Eu disse, não, mas não quero não. Mesmo assim, quero não. Eu fiquei com medo. Eu digo, vai que eu não me distancio suficientemente, mas foi excesso de, né? Terminou que eu não fiz, fui por outro caminho, né? Mas só para mostrar para vocês que é muito importante essa atitude de distanciamento, né? Vocês estão todos mergulhados aí nos universos, nos cenários de prática, vão trabalhar experiências que vocês são sujeitos dessas experiências, mas vocês têm que se afastar, né? Esse distanciamento para conseguir extrapolar do nível da superficialidade, do nível da prática concreta, para ir além e produzir um conhecimento científico, gerar efetivamente, verdadeiramente, o conhecimento científico. Diz, Dani. Não, eu queria que mexeu também comigo essa coisa, né, do se afastar. Por quê, né, se afastar? Eu acho que é um pouco assim, para a gente, na verdade, o afastamento que se pretende aí, né, é aquele afastamento da gente tirar aquele olhar da paixão, né? Porque quando é a coisa do amor e da paixão, porque quando a gente está muito apaixonado por algo, a gente não consegue ver os defeitos, né? E aí a gente não consegue avaliar bem, ou não consegue aceitar o que o outro diz, né?
Não, esse aqui é meu filho, esse seu filho é feio. Não, ele não é feio, não, ele é lindo. E aí, por causa disso, a gente acaba tendo algumas limitações, né? Então, eu acho que o afastar não é assim, se desligar, né, Claude? Mas é no sentido assim de se desapegar um pouco as minhas concepções sobre aquela experiência, né? As minhas paixões sobre aquela experiência, assim, é ter o olhar um pouco desapegado, dizer, não, isso aqui não é meu, isso aqui pode ter coisas feias, sim, eu posso ter achado isso aqui maravilhoso, mas aí eu estudando e dialogando com outras pessoas, eu vejo que nem é tão maravilhoso assim, que poderia ter sido assado, né? Eu acho que é um afastamento no sentido do desapego, né? Não é de não faço parte disso. É sim, estou totalmente envolvido com isso, né? Isso faz parte de mim, eu sou disso aí, mas eu preciso desapegar um pouco, né? Assim, tirar um pouco a paixão, o olhar apaixonado, né? Até mesmo porque também a gente não pode esquecer da sua essência, que tem que ser um trabalho científico, né? Esse trabalho científico, embora seja um relato, é um relato, eu vou descrever, mas como Islane colocou no final, sem o aporte teórico, sem a contextualização, sem essa objetivação, vai deixando de ser, né? E é um trabalho científico, antes de tudo, mesmo eu estando ali relatando vivências e relatando leituras de autores, eu posso relatar também legislações, se eu for falar, por exemplo, da Política Nacional da Atenção Básica, eu preciso recortar, eu preciso ir, não somente abordar autor XY, mas a literatura, a legislação, né? Então, isso é importante, que ele não se perda no caminho nessa questão do trabalho científico, embora seja uma experiência que eu estou contando, uma vivência que eu estou contando, mas é um formato exigente de como eu vou contar, né, essa experiência dentro desse relato, né, e como a professora colocou inicialmente, tudo vai depender das regras do edital de uma revista X, Y, Z, que pede uma leitura, que pede um caminho diferente, né, nessa perspectiva que a gente vai tentando orientar. A dificuldade que eu acho maior é porque a gente sempre, enquanto estudiosa e pesquisadora, a gente quer achar a receita do bolo, né? A gente quer me ensina aí como é que é assim, mas desse não achado de receita de bolo, é que a gente alimenta essa dificuldade, a gente exagera essa dificuldade, porque todo mundo aqui, né, somos formados, a gente já escreveu um artigo científico, a gente só precisa entender o que é necessário colocar dentro desse artigo, tendo como aspecto esse relato de experiência, né? Mas até a gente, enquanto pesquisadora, a gente quer achar essa receita de bolo para não demorar muito, para não ter muito trabalho, para não ir já seguir, né? Nessa construção. Mas tudo vai sendo materializado. A gente vai errando na construção, né, e vai consertando para que alcance o objetivo final, que é a conclusão do TCR, na verdade, né? Sim, Naide, eu ia até reforçar isso, né, que a gente também está tão imerso na nossa prática que é difícil parar de escrever. Isso é o que eu mais escuto, né, dos trabalhadores da saúde, por exemplo, né? Eu tenho muita coisa para fazer, tenho que fazer isso, então eu não paro, né? E aí a residência tem que ter esse cuidado, inclusive, muitas vezes, que é dizer não e parar, porque o processo de construção e de pesquisa também é importante dentro de uma residência, né? E aí eu vejo muitas vezes que a gente acaba tão embalado no ritmo do trabalho, de vivenciar a prática, porque eu quero ser residente, porque eu gosto da prática, eu não gosto de escrever, porque eu não quero ir para o mestrado, doutorado, mas eu quero vivenciar a prática, e essa prática, mais do que nunca, é mais importante, como eu já disse, eu acho, na outra reunião, né? Muitas vezes, acaba que as pessoas que não vivenciam a prática que sistematizam, e aí vem cheio de fragilidades, e quanto mais rica é, né, quando a gente constrói, né, a partir da nossa vivência e traz elementos importantes para ser discutido, que aí reflete bem o que a gente vive dentro do Sistema Único de Saúde, que muitas vezes é escrito por teóricos, que não vivenciaram aquilo, mas que são as pessoas que estão escrevendo sobre isso. E aí cabe a gente refletir um pouco mais sobre isso dentro da residência também, de
oportunizar espaços da gente estar discutindo, fazendo grupo de estudo, escrevendo, sistematizando, construindo o nosso portfólio, que muitas vezes é negligenciado, né? Então, assim, sempre que a gente identificar uma coisa que aconteceu, que massa, vou lá escrever no meu portfólio. Não todo dia, mas tem elementos, coisas que acontecem que a gente para e reflete. Então, isso é importante estar no portfólio e é importante a gente discutir depois, né? Até para o nosso TCR ser construído com base nesse portfólio. E não ser construído da parte, estou vivenciando agora, vou escrever meu portfólio, meu TCR, eu tenho que escrever agora, estou nesse rodízio, vou escrever sobre isso. A ideia não é essa. É fazer uma análise de todo o processo de construção a partir do que eu já tenho escrito. E aí, nesse sentido, né, que vocês trazem, por isso que é tão importante, assim, né, a questão da sistematização, ela vai partir, sim, né, da prática, e de uma prática, de uma experiência cheia de intuições, né, percepções, vivências desordenadas, que estão ali naquele balaio, aí essa é a tarefa, né, desse processo aí, dessa abordagem. A gente vai o quê? Vai tentar ordenar, né, essas questões que estão todas dispersas, desordenadas dessa experiência aí, né? Então, ela vai pôr em ordem, certo? Explicitando as intuições, as percepções, as vivências que você acumulou ao longo da experiência, né? E aí, a partir do momento que vai sendo sistematizado, porque também tem isso, vocês vão aprendendo, né? Claro, nunca ninguém, a gente não nasce sabendo fazer a pesquisa ou aquela abordagem. De repente, é a primeira vez que vocês estão fazendo esse tipo de abordagem. Não vou saber, vai saber sim, porque vai aprender no fazer. Isso é que é bacana. À medida que vão surgindo as dúvidas, vocês vão procurar na literatura, vão pesquisar, vão ler, porque não tem como, é como foi dito aí, né? Esse tipo de trabalho demanda muita leitura mesmo. Então, uma coisa que Oscar Hara ele traz, que eu até pontuei aqui, né? Que eu achei bem interessante, que ele fala o seguinte: ao sistematizar, as pessoas recuperam de maneira ordenada o que já sabem sobre sua experiência, descobrem o que ainda não sabem sobre essa experiência, mas também vai ser revelado, olha que legal isso, né? O que ainda não sabiam que já sabiam. Olha que coisa linda, né? Olha a potência desse tipo de coisa, não é? Então, vai ter coisas novas que a gente, não sabia disso. Outras coisas você já sabia, mas vai ser melhor organizado o pensamento. E outras você já sabia, mas não sabia que sabia. Então, eu achei isso muito legal. Então, assim, é muito importante, né, nessa perspectiva aí que a gente está conversando, que a gente, assim, se aproprie das experiências que a gente está vivendo, que viveu, né, no caso vocês, dando conta dessas experiências, né, e compartilhar o que foi aprendido. É para isso que serve a sistematização de experiência, o relato de experiência, como quer que vocês denominem o caminho que vocês forem seguindo, né? Então, é muito importante compreender a experiência para extrair dessa experiência as principais lições, ensinamentos e tentar comunicar da melhor forma possível, certo? Então, acho que isso é... E aí, nesse sentido, a sistematização de experiência, o relato de experiência, ele vai sim permitir gerar um conhecimento científico, né? Então, isso é muito importante. E é importante também a gente, a partir do entendimento do que não é uma sistematização de experiência, você clarear melhor o que é. Eu destaquei também aqui o que Oscar Hara traz no livro dele, que eu achei fantástico, porque há muita confusão sobre isso, né? Por isso, exatamente, em virtude dessa miscelânea de entendimento e dessa confusão, é que muitas vezes os relatos, as sistematizações, eles têm um lugar menor na ciência e na literatura, né? Então, quanto mais a gente clareia e entende e vai no caminho mais adequado, melhor. Então, ele fala o seguinte: sistematização não é narrar experiências, meramente, mesmo que essa narrativa ela vai compor a sistematização, tá? A gente não está aqui ignorando o papel de uma narrativa, de uma experiência, né? O exemplo dos portfólios, por exemplo, né? O portfólio é um instrumento que vocês estão lá narrando
ele vai ser uma fonte, pode ser uma fonte super rica para a sistematização de vocês, para os relatos de vocês, né? Ele fala o seguinte, descrever, né? Descrever processos também, mesmo que essa descrição ela vá compor o estudo mais amplo, que envolve o relato de experiência, mas a mera descrição também não é estudos descritivos meramente, né? Estudos que classificam, né, experiências por categorias, meramente também, sem interpretação, não é. Então, por isso que eu falei no início, a interpretação crítica é, assim, um elemento-chave central de quando a gente pensa no que é um relato de experiência realmente que produz o conhecimento científico, né? Meramente você está tabulando, sistematizando experiências, também não é, certo? Fazer um compilado, não vai ser, né? Dos procedimentos, de como foi, uma linha do tempo, isso pode até compor, né? É muito bacana e importante, até para a gente reconfigurar o percurso histórico, que é tão central nesses processos todos, às vezes você construi uma linha de tempo, né? Para um determinado exemplo. Vocês vão fazer, alguém vai estudar, vai relatar uma experiência da implementação de um setor aí, de uma área na época da pandemia, né? Eu vou trabalhar com essa experiência. Aí vai ser legal, de repente, construir uma linha de tempo para compor o seu estudo mais amplo. Mas meramente isso não vai ser, né? Então, aí a gente vai, eu não sei se a gente para um pouquinho para quem quiser comentar, porque agora eu tinha colocado aqui nos meus apontamentos a questão mais metodológica mesmo, né? Do formato, sabe? Assim, do formato que eu digo, o arcabouço mais metodológico, quais os passos, quais os procedimentos mais importantes para construir um trabalho nessa linha aí, eu não sei. Eu acho que podia continuar, Claude, porque o pessoal está interagindo aqui no chat, né, quando se sente provocado. Que a Aline está dizendo que tem mais dúvidas na questão do formato mesmo. Aí, no final, acho que vai ter mais coisas, né? Tá bom. Eu ia pedir Então, até para a Kaline trazer um pouco, assim, porque ela relatou para a gente a dificuldade, né, de escrever. E aí, o que é mais difícil nessa dificuldade de escrever? Eu queria escutar um pouco ela, se ela pudesse falar um pouco. Sim, eu falei da complexidade de sistematizar, assim, porque no meu caso, eu vou falar a experiência como um todo, na residência como um todo, né? E aí, são muitas coisas, são muitos espaços que a gente passa, né? Tem as vigilâncias, tem a questão das funções do apoio, aí tem a questão da gestão, que é da CIS, né? Tem a questão dos grupos condutores. Então, principalmente no primeiro coisa mesmo. E para conseguir assim, juntar, colocar cada coisinha no seu bloco, sabe? Para trazer uma discussão mais coerente, assim, eu tive essa dificuldade. E aí o que me ajudou foi justamente o método, que né, um dos passos seria fazer um roteiro de ordenação. E aí esse roteiro de ordenação é que me ajudou, assim, eu consegui, digamos que categorizar, né, meio que isso, cada coisa no seu lugar, assim, dentro da gestão. E aí, a partir de eixos norteadores, né, eixos de sistematização, foi que eu consegui fazer isso, mas foi a parte mais assim. Apesar de eu não ter escrito ainda toda a experiência, né, mas pelo menos na minha cabeça, e eu já tenho, né, um instrumento que ajude o que é que eu vou colocar em cada lugar, sabe? E muito bom. Me ajudou bastante. Adorei, Kaline, as tuas questões. Eu acho que o teu exemplo é ótimo, né? Para a gente dialogar sobre isso aqui. À medida que eu for trazendo aqui para vocês também, né? O que eu resgatei um pouco do pensamento do Oscar Hara, ele traz bem direitinho, gente. Essas publicações aí, acho que elas me botaram o link
lá tem todo o, digamos assim, o mastigado de como fazer, exemplos, inclusive, de investigações que usaram a sistematização, e no próprio, nas fontes, nos portais de artigos, tem muito artigo hoje em dia usando. Então, se vocês quiserem também ver, virando artigo, digamos, o trabalho, não só extrapolar do projeto para o artigo, tem também, tem muita coisa publicada. Mas eu acho que essas tuas dúvidas digamos que é o fazer do trabalho, né? É o X da questão, é o pulo do gato mesmo, como fazer. E você falou em algo fundamental, que aí é básico para qualquer tipo de estudo, é o projeto, certo? É o roteiro. Eu acho que a sistematização de experiência, relato de experiência, como qualquer estudo, tem que ter um projeto, né? Ou seja, um plano, minimamente. E aí, isso ele coloca aqui, qual digamos assim, os passos, né? Então, a primeira coisa que ele fala, o ponto de partida, né? Que deve ser a ação. Primeira coisa, o primeiro passo. São 5 passos que ele elege, né? Claro que você pode encontrar na literatura outras opções, mas segundo ele diz, são 5 passos. Primeira coisa, o ponto de partida, né? Então, que consiste exatamente na ação que você quer analisar, né? E aí, é fundamental, desse ponto de partida, você ter participado da experiência e ter registro dessas experiências. Então, por exemplo, vai analisar a residência, pegando o exemplo de Kaline também. É algo imenso, esse objeto. Analisar, ela vai ter que eleger, primeiro tem que ter questões norteadoras, tem que ter questões que, dentro dessa residência, qual é a pergunta dela de pesquisa? Tem que ter, né? Qual é o objetivo, qual é a pergunta, quais os eixos, né, das experiências? Porque a residência, pensa, é o mundo, é assustador mesmo de cara. Quando você analisar, a minha experiência vai ser a residência, mas espera aí, você pode analisar a residência do ponto de vista da implementação dessa residência, como foi, né? Como é que foi? Sistematizar a experiência da construção dessa residência, do ponto de vista institucional. Isso é uma opção. Pode analisar a experiência do ponto de vista digamos, das ações que compõem ela, de algumas determinadas ações, né? Enfim, as dimensões, e por aí vai. Aí vai depender por onde você vai transitar. Que você vai ter que eleger e recortar dentro dessa coisa imensa que é a residência. O que é que você vai privilegiar no seu estudo, vai ter que fazer, né? Então, ele fala o seguinte, que a primeira coisa é qual é a ação. A sua ação é a residência, né? Aí depois vem um segundo passo, né? As perguntas iniciais sobre essa ação, que o pesquisador deve fazer, deve indagar. Aí, quais são essas perguntas? Para que queremos, né, sistematizar, ou seja, o objetivo. Que experiências queremos sistematizar? Então, dentro da residência, que é o objeto do estudo, quais são as experiências da residência que você vai eleger, né? Então, tem que delimitar, é o que eu acabei de falar, o objeto que você vai sistematizar. Outro ponto, dentro das perguntas iniciais, né? Que é o segundo passo que eu falei. Que aspectos centrais dessa experiência nos interessa sistematizar? Então, dentro da residência, eu vou, exemplo, eleger a gestão da residência, vou eleger as linhas que são, né? Aí, dentro desses, o que é que eu vou explorar, né? Que aspectos vão ser centrais para eu estar? Isso daí vai te dando norte para te inspirar e te ajudar a construir esse roteiro, digamos, esse percurso. Ai, que linda, Alice, fofa! Adoro essas telinhas quando as crianças chegam, ou os bichos. Isso é que a menina está indo embora, aí humaniza. Oi, Alice, linda. Então, isso é outra questão, né? E, então, quando eu falo que aspectos centrais, você vai ter que definir os eixos que você vai sistematizar, né? Que vai nortear o seu trabalho. Aí vem um outro passo, que é o terceiro passo, segundo Oscar Hara, né? Que é a recuperação do processo vivido, né? O que seria isso? Consiste na
reconstrução da história desse processo, tá? E o ordenamento e a classificação da informação, né? Aí você vai ordenar aquela massa de informação que você tem. Essa informação veio de várias fontes, né? Diga-se de passagem que essas fontes podem ser documento, pode ser relatório, pode ser ata de reunião, pode ser vídeo, pode ser foto. Lembrando que texto também pode ser um texto visual, né? A gente tem a tendência a achar que texto é só escrito. Não. Pode ser um texto imagético, certo? Então, você pode se valer de diversos, né? Memória de reunião, eu já falei, né? Ata, relatório, enfim. E textos também, artigo, né? Outro tipo de artigo que tenha sobre aquela experiência, né? Relatório de gestão, no caso de vocês que vão estar aí, né? Plano municipal, né? Planejamento, e por aí vai. E aí você vai classificar essas informações, ordenar e vai desenhando dentro da estrutura do seu trabalho e do seu percurso, né? Aí o quarto passo é o que ele chama de reflexão de fundo, né? Essa reflexão de fundo, na verdade, nada mais é do que você se perguntar por que aconteceu o que aconteceu. Essa é a questão de base que você vai fazer para nortear essa reflexão, né? E aí entra o quê? Entra digamos, que é a espinha dorsal do relato de experiência, da sistematização. A análise, a síntese e a interpretação crítica do processo vivido, né? Do vivido, que é a experiência, né? Aí é importante a gente se perguntar o que é análise, o que é síntese, né? Certo? O que é? O que é que vocês entendem quando a gente fala de analisar e sintetizar? O que é que vem na cabeça de vocês? Porque isso é fundamental, né? Querem falar um pouquinho sobre isso? O que seria análise, o que seria síntese? Ou eu continuo? Para mim, no meu entendimento, a análise seria algo mais, essa reflexão crítica que foi colocada pela professora. Então, a análise seria não ter apenas, a síntese seria, digamos assim, só o que foi feito. E a análise seria justamente essa interpretação crítica, essas reflexões, mais nesse sentido, eu penso. Os dois, na verdade, são críticos, não deixa de ser. Só que ele usa uma metáfora que eu achei muito interessante para diferenciar o processo analítico do processo sintético. Primeiro que ele diz que, assim, ele usa um bosque cheio de árvore, né? E ele fala o seguinte, a análise é como se você estivesse olhando cada árvore desse bosque, certo? A síntese é você compreender e enxergar esse bosque no todo, só que relacionando as características das árvores, percebem? Então, assim, a análise você vai desagregar o acontecimento, né? Um acontecimento, uma situação, uma determinada questão, nos seus diferentes componentes. Você vai, como se fosse, fazer uma decomposição, usando uma palavra, né, mais grosseira aí, certo? E você vai vendo aí as características de cada elemento. Já a síntese, não. Há uma tendência, às vezes, da gente confundir síntese com resumo, né? Como se fosse resumir. Não é. A síntese é muito mais do que um resumo, certo? Então, numa sistematização de experiência, esse momento da análise, da síntese, da interpretação é fundamental, né? É um elemento central nisso aí. E aí, finalmente, o quinto passo, que ele chama de os pontos de chegada. Aí é o momento que você vai estar formulando conclusões, né? Eu nem gosto dessa palavra, para ser sincera, eu até discordo um pouco, porque eu acho que estudos mais reflexivos, críticos, mais de ordem qualitativa, eu gosto mais de considerações finais, né? De você, mais conclusão, eu acho algo tão meio estático, às vezes meio... mas aí é uma percepção minha mesmo, que eu tenho, né?
E também você vai comunicar a aprendizagem, né? Aí você vai também trazer elementos do processo, né? De um processo que você viveu, o que é que foi aprendido, o que é que... É esse quinto passo aí, né? Nas palavras do Oscar Hara, certo? Então, ele, inclusive, nesse livro dele, que chama Para Sistematizar a Experiência, né? Que é de 2006, e tem PDF, tudo, e tem outros livros também, mas sempre pegando desse substrato aí que ele elaborou. Ele traz um roteiro, certo? Ele traz um roteiro para o projeto. Você quer trabalhar um projeto com sistematização, ele traz um roteiro bem detalhado, gente. Está lá, então vale a pena consultar, certo? E é isso. Tem mais outras questões que aí vai para aquela última questão geradora, mas eu queria abrir para as pessoas também trazerem suas dúvidas, suas inquietações, que é a pergunta aqui, o que é que não pode faltar, né? Aí, só para a gente deixar mais para o fim isso. Vamos escutar vocês. Eu tenho uma dúvida a respeito, assim, se no corpo do relato eu estou relatando a experiência, que aí, tipo, posso chamar de resultado, ou sei lá, discussão, se quando eu relatar a experiência, eu estou discutindo ao mesmo tempo com a literatura e tal, ou se tem que vir separado. Olha, isso é uma questão de estrutura, né? Assim, na verdade, é tudo junto e misturado. Quando você vai trazendo a experiência, sistematizando a experiência, você vai estar discutindo, não é? Então, assim, não necessariamente tem que ter esse nome, resultado de discussão, mas depende, porque é isso que eu estou falando. Se, na verdade, numa revista, ela pode trazer essa estrutura, não é? Aí você vai, a metodologia, um exemplo, vai estar lá, a introdução, você tem que falar um pouco, né? A introdução você fala o quê? A problemática, o estado da arte sobre aquele assunto, metodologia, aí você vai falar um pouco, que foi a metodologia da sistematização da experiência. Aí vai trazer autores tipo, para fundamentar essa opção teórico-metodológica, né? Até chegar na parte dos resultados de discussão, que é a experiência propriamente dita, não é? Então, você pode, digamos assim, fazer esse tipo de opção, de estruturar o trabalho dessa forma, mas é como eu estou reforçando aqui, depende muito do periódico. Tem uns que são mais exigentes com essa questão dessa estrutura mais certinha, outros já são mais fluidos, deixa mais a critério, né? Mas, geralmente, essa é aquela estrutura tradicional. Se você for fazer a opção por ela, você coloca, na verdade, a sistematização propriamente dita, ela entra nos resultados de discussão. Ela é os resultados de discussão, né? Aí você vai ser tudo aí, né? Nesse tópico, digamos. Eu queria também só fazer uma fala nesse sentido, né, que a Kaline coloca, porque, assim, realmente a gente tem muita essa preocupação, principalmente quando a gente está inserido enquanto meio acadêmico, da estrutura, né? Mas isso também diz respeito à própria compreensão do texto, né? Então, como você tem a sua perspectiva de fazer uma ampliação, né, no que diz respeito à sua experiência acerca de toda a residência, eu acho que o fato de você construir o texto, isso vai lhe dar elemento suficiente para que você possa identificar se há necessidade de você, didaticamente, subdividir seu relato, né, entre resultados e discussões, né, ou se, à medida que você vai utilizando, né, como você colocou essa proposta da estruturação por eixos, se é entendível sem você fazer essa subdivisão. Então, isso fica muito, de certa forma, assim como a professora bem coloca, fica muito livre, né, nesse sentido, até porque, assim, o produto do TCR, a priori, é um formato de artigo, mas se você não já tiver pensado em uma revista específica, né, não já tiver elegido alguma, né, que tenha um caput definido no que diz respeito à estrutura, então isso fica muito aberto, né, nesse sentido. Eu acredito que
Isso também parte do próprio autor, né? Entender se didaticamente eu me farei entender melhor fazendo a divisão entre elementos constitutivos e estruturais, ou se eu fizer isso como forma de texto mais dialogado, né, como forma de texto mais reflexivo, se isso também se não é um significado maior para aquele leitor que irá, né, ter acesso ao seu produto. E aí, alguém mais? Porque tem alguém? Não, eu ia abrir seu prazer, vocês estão tão calados. Primeiro, eu queria saber se tá sendo claro, gente, assim, se eu estou correndo, se está confuso, né, também, porque aquela história, como eu estou tão mergulhada nesses processos, muitas vezes, né, claro que aqui eu estou fazendo um esforço didático para tentar ser inteligível, digamos, o que eu trago para vocês, né, mas, às vezes, a gente pensa que está sendo claro e não está, então, é importante que vocês deem esse feedback também. Eu tenho uma dúvida também, professora. Pois não, Edilene. Quando é que eu vou dialogar com as referências? Seria no resultado e trazer a discussão, a minha discussão, diante daquele resultado que eu encontrei, e esse resultado, junto com a referência, isso é confuso para mim. Também não sei se as referências eu também posso trazer no início, na introdução. Eu não sei. Sabe o que eu estou percebendo, gente? Vou falar para vocês. Essa inquietação de vocês, né? Tanto a de Adilene como a de Kaline, elas estão emergindo muito na seguinte, digamos assim, causada, né? Veja-se, é algo tão cristalizado na gente, os estudos nas outras metodologias, né? Veja se eu estou me fazendo entender. Se eu estiver equivocada, também diga. Me passou essa ideia. A gente está tão acostumado, habituado ao formato mais, as metodologias mais tradicionais, as outras todas, e eu falo isso me incluindo também, tá? Que quando a gente tenta extrapolar e passar para essa abordagem aí, a gente termina que a gente tem uma tendência a trazer a mesma lógica, né? O formato que a gente está acostumado, entendeu? Para a sistematização da experiência, a gente quer transpor. Então, é um exercício que a gente tem que fazer para tentar, digamos, borrar mais essas fronteiras, assim, né? E não ficar tão preso nessa estrutura. Faça esse exercício de deixar um pouco de lado os estudos mais, né, mais populares mesmo, que estão mais difundidos aí. Eu sei que relato de experiência ele é bastante, mas eu digo assim, ele exige nesse sentido, é um esforço mesmo, certo? Porque a gente vai estar produzindo conhecimento a partir de uma experiência que a gente está mergulhado. Então, essa dúvida daí, onde usar a literatura, é isso? Não foi isso, Adilene, que você trouxe? Não, você vai, quando você, a partir do momento que você vai estar trazendo a síntese, a análise entre 3, se não me engano, seguindo aqui esse roteiro que eu tinha trazido, né? Não, é o passo 4, que é a reflexão de fundo, né? Por que aconteceu o que aconteceu? Aí você vai fazer análise, você vai fazer síntese e interpretação. Aí, certamente, a literatura tem que entrar, né? Com força. Mas não quer dizer que ela não vai entrar nos outros momentos. Na introdução também, porque você vai estar contextualizando, né? Porque é importante, tá? Um exemplo, a residência em saúde coletiva. Por que é importante? Né? Como é que está esse campo da residência? Claro que você vai ter que dizer na introdução, configurar um pouco o papel das residências no contexto atual, na formação, não é? Problematizar um pouco o seu objeto, né?
a experiência escolhida para estar sistematizando, vai ter que problematizar, e aí vai ter que dialogar, vai ter que trazer a literatura, né? Resultados de estudos, assim, resultados, que eu digo, elementos da literatura aí. Agora, quando você for sistematizando a sua experiência, você vai, sim, estar trazendo a literatura, certamente, porque você vai aprofundar, você vai estar elegendo algumas dimensões para analisar. Um exemplo, você vai eleger uma dimensão de análise, eu vou estar trazendo os desafios e as potencialidades da residência como um espaço formador no estado da Paraíba, sei lá, ali. Essa é uma dimensão. Eu estou fazendo algo hipotético, certo? Aqui. Claro que aí você vai ter que dialogar. Você vai, a partir da sua experiência, extrapolar. Você vai fazer a sua análise dos seus elementos que você vai eleger dentro dessa questão maior aí, as dimensões, e você vai dialogando, né? Quais são as potencialidades, quais são os desafios, quais são as perspectivas, e por aí vai, e vai dialogando. Nesse sentido, eu acho muito importante, para clarear, porque por mais que eu fale aqui, claro que ajuda, mas eu acho que não tem outro jeito. É muito importante que vocês se debrucem, né? Pelo menos para mim funciona muito, esse caminho que eu vou dizer aqui. Em artigos científicos que tragam estudos usando a abordagem do relato de experiência, né? Em revistas conceituadas, né, credenciadas. Então, dê uma pesquisada aí nessas revistas aí que Lani colocou mesmo, são revistas da área da saúde coletiva super credenciadas mesmo, né? Então, dá uma pesquisada assim, elege alguns artigos, né, 2 a 3, para sentir um pouco essa perspectiva, e ajuda muito. Para mim, ajuda, assim, nessa questão metodológica. Por mais que a gente, teoricamente, né, já seja apropriada, que eu sei que vocês já estão bastante apropriados, mas é diferente. Quando a gente vai botar a mão na massa, começa a surgir dúvidas. Não tem jeito. Aí é boa leitura. Eu acho assim, né? Durante toda a produção, a dúvida, coloco ou não coloco aqui, referências, literaturas, eu acho assim, que a metodologia ela tem que ser dialética, né? De escolha, primordial. Então, durante toda a produção, eu estou contando, eu estou relatando, mas eu estou conversando com os autores, né? De uma certa forma, quando coloca aí, mas a revista X, ela tem um olhar mais conservador, não aceita. Aí parte do princípio em que, assim, você vai escolher, junto com o seu orientador, a revista X. Escolhemos essa revista X, pronto. Nós vamos explorar o edital, nós vamos explorar as regras, e a partir daí eu vou construir o meu relato de experiência, certo? Mas eu acho que essa questão da fundamentação, do aporte teórico, tem que ter em toda a discussão, assim, de um modo geral. Mas vai depender da revista que você vai escolher e as regras que ela exige para a publicação. Pode falar, Kaline. Kaline, só para eu entender, isso já é a tua proposta de estudo, o teu projeto? Isso. Isso aqui é o meu roteiro de ordenação, né? Meus eixos de sistematização. No caso, o meu relato, ele vai estar dividido nesses 3 eixos, né? Um relato da minha experiência. E aí, dentro de cada eixo, eu vou falar sobre esses pontos. Aí, e aí eu pensei, né, que à medida que eu for, eu acho que fica melhor assim, por isso que eu fiz a pergunta, à medida que eu for relatando a experiência, eu vou introduzindo também a discussão com a literatura, né, por exemplo, dentro do eixo de organização do SUS, aí eu vou falar sobre a minha vivência
na Gerência Regional de Saúde. Aí falar sobre os setores que compreendem a gerência e tal, e aí entrar na discussão, trazer a discussão de regionalização, por exemplo, né, da descentralização, né, da gestão, que no caso, da gestão estadual, né, no caso das gerências regionais de saúde. E aí trazer o quão isso foi importante, né, para a questão do acesso à saúde. Aí, dentro do apoio técnico às vigilâncias, que também está, né, dentro do eixo de organização do SUS, e aí, que é pautado nesse modelo de atenção à vigilância à saúde. Aí, trazer, né, essa discussão do modelo de atenção à saúde, né, os determinantes e condicionantes. E aí, eu pensei assim, sabe, dentro de cada eixo desse, né, trazer a minha vivência, primeiramente, né, dentro por exemplo, dos apoios à vigilância. O que é que o apoiador, o que é que eu vi lá dentro que o apoiador da atenção básica faz, o que é que o apoiador da epidemiologia, entende? E aí, trazer esse conteúdo, né, do apoio às redes, aí trazer a questão da intersetorialidade, né, para o SUS e tal. E aí, eu consegui sistematizar, né, toda a experiência, assim, principalmente do primeiro ano e do segundo também, né, quando falo dos apoios às redes, nesse quadro. Exatamente, aí realmente é isso aí, seu quadro analítico aí, o seu quadro que vai nortear, né, a partir desses 3 eixos. Dentro desses 3 eixos tem essas dimensões que você escolheu, só que você não escolheu isso aleatoriamente, né? Você escolheu isso tanto pela experiência, claro, mas também essas dimensões aí. Por exemplo, gerência regional. A regionalização é um arcabouço calcado na teoria. Aí você vai ter que falar, quando você for discutir aí, certamente você vai ter que se valer de experiências com regionalização, do que é a regionalização em saúde, qual o papel desse para a estruturação da RAIS, né? Tá entendendo? E toda a discussão crítica, e aí os pontos, as fragilidades que você observou, né? As potências, os desafios, e aí você vai. Isso é interpretação crítica, não é? É esse diálogo aí, é isso aí. Esse quadro daí é o teu norte fundamental. E a Dani falou início do portfólio, né? E foi importante também porque você consegue visualizar, né, o que é que você viveu, né? Fazer esse resgate de memórias e de experiências, né? Para você ter esse olhar assim amplo do que é que você vivenciou e tal, e conseguir construir isso. Aí, por exemplo, na metodologia, você tem que deixar muito claro todos esses procedimentos que você lançou mão para sistematizar essa experiência. Então, quais foram as fontes de registro que você usou? Portfólio, aí vai ter que falar. Que portfólio é isso, né? Portfólio que é usado desde o primeiro período da residência, tem que deixar claro tá entendendo? Relatório, que relatório? Relatório de gestão, relatório dos residentes, e por aí vai. Isso é na metodologia, deixar tudo muito claro. Exatamente, a fonte dos registros, né? Porque eu imagino que você não vai só usar portfólio, né? Você vai se valer de outros instrumentos, tipo ata de reunião. É um instrumento que, às vezes, é interessante. Seria interessante a gente ouvir as outras pessoas também, né? Agora, assim, algumas pessoas ficaram bem caladas, aí era bom a gente ter esse feedback, né, Claude? Assim, o que é que vocês estão achando? Como é que a gente vai caminhando já para a finalização, né, Claude? Sim, senhora. É ótimo. Se alguém quiser perguntar mais. Foi muito bacana, né, Kaline, ter trazido, porque eu acho que, de certa forma, sai daquele plano etéreo, abstrato, sabe, para algo concreto mesmo.
E aí dá para ter uma noção. Por isso que eu falei aquela história de vocês lerem artigos usando esse tipo de metodologia, né? Quando eu fui fazer minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com estudo de caso, gente. Eu nunca tinha trabalhado com estudo de caso na vida. Uma tese de doutorado, imagina. Então, eu só faltei devorar tudo que era com estudo de caso. Um livro todinho do principal autor que trabalha com estudo de caso, eu devorei, rabisquei, e vários artigos para entender como é que extrapolava isso para a prática, assim, né? Para a prática que eu digo, para o estudo, propriamente dito. E foi isso que me ajudou muito. Claro que além da orientação, né? Da orientadora, que tinha uma vasta experiência nisso, nessa abordagem aí. Mas é isso que eu estou falando. Foi muito bom ver aí o seu quadro. Vai ficar um estudo lindo, Kaline. Mais alguém? Só ia trazer também que é difícil, né, essa delimitação, assim, do que é o mais importante que eu quero trazer no trabalho. Isso realmente é uma sensação de desapego muito grande, né? Eu vi que, por exemplo, nesse quadro de Kaline tem uma diversidade de coisas que, dependendo do que ela escrever, vai virar um mundo. Então, ela tem que estar muito claro na mente dela aonde ela quer chegar com tudo isso para explicar por que eu estou trazendo todos esses elementos, né? Porque se ela se empolgar em cada um desses pontos, aí vai dar uma infinidade de trabalhos. E aí, por exemplo, o caso de Marina, que está trabalhando, eu só lembro de Marina, porque de vez em quando eu mando alguma coisa para ela, da pessoa com deficiência agora, trabalhando na lógica de como é a organização da rede da pessoa com deficiência em Cajazeiras. E aí também, se ela pegar um âmbito mais geral, nacional, dependendo de como ela delimita, também vai gerar uma infinidade de elementos para a construção desse TCR, né? Então, tem que estar bem claro também essa delimitação. E aí, eu trouxe até aqui no chat, que a Ana Cláudia até disse, né? Às vezes é importante delimitar no início uns 2 ou 3 artigos no máximo, né? Para poder, pelo menos, a gente entender e começar a estruturar uma ideia. Posteriormente, a gente pode expandir mais, mas quando ficar mais claro como a gente vai se organizar. Porque, às vezes, a gente abre uns 15 trabalhos, assim, de uma vez, e aí quer ler todos, e aí quer entender tudo, e aí também fica confuso, né? Às vezes também, por exemplo, vai ler livro, aí quer trazer elementos do autor, mas não lê o livro todo, porque não tem tempo de ler o livro todo, só pega um recorte, e aí às vezes desconfigura o que o autor quer dizer, porque você só leu aquele plano, ou adequou o que você queria, né? Tem que ter todo esse cuidado na hora da estruturação também. Isso que Lani traz é muito importante, né, gente? Esse desapego. Porque, claro, que a ideia, a vontade é pegar tudo, mas você vai ter que recortar, porque senão vai ficar uma coisa superficial, até porque os artigos hoje em dia, cada vez o espaço é mínimo, né? Nas revistas, é desse tamanho. Aí você tem que fazer opções, de repente, enxugar as dimensões que você vai analisar, sabe? Vale a pena. Por quê? Porque aí você vai poder aprofundar. Senão você não vai ter espaço para aprofundar, fazer uma discussão realmente mais robusta. Outro ponto também é o diálogo crítico, né? Como é a construção desse processo, desse diálogo crítico que a gente vai chegar a escrever no resultado e na análise, né? Na síntese que a Ana está falando. Porque às vezes a gente pensa que a gente simplesmente do nada, eu vou ser crítico com relação a isso, estou escrevendo. Mas essa construção, a gente não nasce um ser crítico, a gente é construído até chegar nesse ponto, né? Então, isso se constrói como? A partir do diálogo, da gente conversando bastante, refletindo sobre o nosso processo dia a dia. E aí, é importante frisar isso, assim, né? Para a gente chegar a um ponto da gente analisar, né, com um certo distanciamento e, ao mesmo tempo, ter uma perspectiva crítica com relação à minha prática, requer um tempo, um cuidado, né, e que a gente precisa sempre estar dialogando nessas reuniões de gerência, após uma reunião de si, né, após uma reunião de grupo condutor, que a gente está discutindo sobre uma determinada temática. Esse espaço é super importante, e trazer também pessoas que agreguem nessa discussão é mais rico ainda, como vocês vão estar lidando. Eu sempre fiz isso porque na residência é um espaço, né, de fortalecimento dessa criticidade do profissional de saúde, né, e às vezes, muitas vezes, a gente vai deixando passar, porque a gente vai se corrompendo ao sistema, vou dizer bem assim, né? A gente vai se corrompendo à rotina, né? Ao que é vivido, assim, o SUS é assim porque é assim, a gente não tem o que fazer, a gente não vai mudar o mundo.
E a ideia é que essa vivência e essa reflexão crítica a gente vá fazendo, nem que seja nas pequenas coisas, né? E aí no dia a dia que a gente vai construindo esse ser crítico que a gente vai dar mais para frente. Às vezes parece subjetivo a gente falando, mas quando a gente traz para a nossa prática, é muito concreto tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que é bem lembrado, Lani. Tem outra coisa que eu esqueci de falar como uma fonte muito importante, eu não sei se vocês usam, eu sei que o portfólio, de certa forma, tem uma pegada nessa direção, mas é diferente, que é o diário de campo, sabe? Diário de campo é muito importante, né? E ele é um instrumento de pesquisa, desse tipo de pesquisa, certo? É muito legal porque no diário de campo, no portfólio também, né? Você coloca sentimento, emoção, intuição, percepção, questões mais subjetivas que vão entrar aí nessa análise, nesse exercício e esforço que Lani traz, da crítica. E eu falei aí no chat essa história de que a gente, às vezes, tem uma tendência, né, gente, de, tipo assim, escreveu, às vezes, rala a noite lá, vira madrugada, e faz aquela coisa linda, e quando vai lá para o orientador analisar, volta todo rabiscado, deletando páginas e páginas do que a gente escreveu, não é? Mudando, pedindo para fazer de novo, e a gente fica pé da vida, não acredito, o meu trabalho foi jogado pela janela. Não é pela janela, é porque o processo de construção de um trabalho científico, ele é um labor mesmo, exige, é quase artesanal, eu diria, né? Esse processo de idas e vindas, dar um passo para frente e vários para trás, né? E essa é a dialética também, né? E a gente vai reelaborando, não é? Exige isso, não tem jeito, para ficar realmente um trabalho qualificado. Do contrário, não fica. Por isso que eu sempre falo para os meus orientandos, assim, eu digo, gente, não superestime o tempo, os prazos, né? Porque o tempo é fogo, o tempo é traiçoeiro. Ele tem imprevistos, acontecem intercorrências e a gente superestima, acha que quando vê, às vezes não. Aí, não, sabe morrer na praia? No fim, nada, e faz as coisas alinhavadas porque não deu tempo. Então, só um toque que eu estou dando para vocês. Fiquem atentos ao tempo. Não é terrorismo isso, tá? Por favor, na pandemia, tudo que vocês não precisam é de uma terrorista aqui, apavorando vocês. Mas é só uma dica de quem quer ver vocês bem. Eu acho que se ninguém tiver nenhuma questão, a gente pode partir para um momento de avaliação, né? Assim, do que é que vocês acharam da tarde de hoje, porque já está chegando no nosso horário, né? Claude também tem, todos nós temos, né? 5 horas a gente deu nosso teto, e aí é bom a gente cumprir, né? Para a gente fazer nossas outras coisas da vida. E eu queria escutar vocês antes, né? De fechar também. Mas eu está dizendo que foi muito esclarecedor. Se não quiserem abrir, pode escrever no chat também. Sobre a avaliação desse momento, eu achei assim muito proveitoso. Inclusive, eu não tinha muita experiência com relatos de experiência assim na produção de artigos, no meu TCC, no trabalho de conclusão da graduação. Eu utilizei pesquisa de campo, então assim, nessa residência que é visto, para a gente estar produzindo relato de experiência, esse momento para mim assim foi importantíssimo para mim já estar abrindo esse olhar e estar pensando sobre o que vai me instigar mais, no que eu vou pretender pesquisar futuramente. Então, assim, foi brilhante para mim esse momento. Quem mais? Eu acho que foi um momento bastante enriquecedor,
Eu acho que seria bem mais aproveitoso se nós, R2, tivéssemos tido esse momento enquanto R1, para vir trabalhando essa questão do relato de experiência, até mesmo para dar mais valor, porque aquela questão de, relato não tem como é que se diz, valor científico, né? E pelo que a Ana Cláudia falou, deu para a gente mudar um pouco isso. E todas as coisas que ela falou deram para dar uma iluminada, bastante esclarecedoras, e o momento foi muito rico, muito bom. Alguém mais? Eu considero que foi um momento de conforto para quem é R2. De desabafo também. E assim, deixa a gente mais tranquilo, mais confiante no que a gente está produzindo, porque às vezes a gente fica na dúvida se o que a gente está produzindo vai valer a pena. Tem que ter sentido, tem que ter significado. E quando você vai fazer uma coisa pela primeira vez, você tem muita insegurança. E é muito importante um olhar de pessoas, de profissionais que já estão caminhando há um certo tempo para nos dar força, para continuar. Porque aquela coisa de desculpa que eu já sabia, mas eu não sei que eu sabia. Então, só o caminho é que vai mostrar para a gente o que a gente pode e o que a gente não pode. E eu só tenho que agradecer a coordenação e a você, professora, aos professores da Santa Maria. É fundamental esses momentos na residência. Muita gente falando pelo chat aqui, né? Dizendo que foi esclarecedor, que foi proveitoso, que foi muito bom. Alguém mais? Estou lendo aqui. Enquanto as pessoas vão pensando se querem falar, eu queria só reforçar essa questão para os R1, no caso, né? Porque os R2 já estão quase com o pé fora, eu imagino, né? Está com as coisas mais direcionadas, mas adotem essa prática do diário de campo. Vai ser uma ferramenta a mais, além do portfólio, até porque o diário de campo ajuda no portfólio, né? Uhum. Então, para ajudar vocês nesse processo, já que vocês vão trabalhar todos com um relato de experiência. Boa dica, Ana. Vamos dar uma pesquisada sobre, né, o que deve constar um diário de campo, assim, só para orientar, né? Porque ajuda tanto. Eu usei o diário de campo também na minha pesquisa de doutorado, me ajudou muito. Foi um instrumento, foi uma fonte de informação. Porque vocês trabalham muito com observação, né? A experiência é isso, é observação. O diário de campo. Olha aí. Lani está mostrando o diário de campo. Vale a pena. Claude, as falas aqui no chat são unânimes, né? E não é para rasgar o verbo, não é só para, né, te babar, nem encher teu ego, é porque realmente foi muito bom, assim. Até para a gente, né, que já vivenciou muito esse tipo de pesquisa, foi relembrar muita coisa, né? Foi muito esclarecedor, foi um reapaixonar por esse, né, por esse formato, por essa opção metodológica, por esse campo. E, de fato, assim, alguém falou aí que bom, Anne, eu acho, né, que bom se tivesse tido isso com os R1. Então, o R1, né, sintam-se privilegiados por estarem tendo esse momento, né, que os R2 não tiveram. E assim, realmente, a Ilane, a gente estava comentando aqui, eu e Ilane no WhatsApp, né? Tinha esquecido como a Ana é tão didática. Meu Deus! É muito... É verdade, Claudia, assim, realmente foi muito bom, assim, acho que foi muito esclarecedor, vou estar repetindo o que o pessoal está dizendo, né? Mas foi muito esclarecedor mesmo. Para os R2 que já estão, né, com a mão na massa, e para os R1 que vão estar começando a fazer isso, né? Assim, foi muito rico, além de ser leve, né? De ser prazeroso, então
eu agradeço demais, assim, você ter aceitado o convite, né? Ter tido o zelo, como você tem sempre, de ter se preparado para vir, né? Ter separado algumas coisas. Enfim, muito obrigada mesmo. Ô, querida e queridas, todos, imagina, eu que agradeço. A gente está num momento tão difícil, né? Está tão pesado para todo mundo. Estava dizendo a Dani, quando ela disse que era de 3 às 5, eu digo ótimo, porque eu considero 2 horas o máximo para ser minimamente assim, suportável e produtivo, porque está todo mundo nas telas o dia todo, né? Então tá punk. Convenhamos, não tá fácil, né? Que você chega uma hora que não aguenta uma tela na cara, né? Então, isso não é nada contra as pessoas, nada, mas é porque está todo mundo sobrecarregado emocionalmente, principalmente, além de fisicamente, uns mais, outros menos, né? O fardo está grande. Então, foi muito bacana para mim estar aqui, né? E o que eu vou fazer, cada vez mais, sempre foi assim, mas hoje em dia, mais ainda, tem que ser com muito prazer mesmo, porque senão fica difícil, né não? Diz, Lani. Eu queria agradecer, né, Ana, assim, a sua disponibilidade também estar participando desse espaço. Eu estava tricotando com o Dani, assim, dizendo que, meu Deus, sou muito apaixonada por Ana. A didática dela é maravilhosa, assim, você deixa a tarde leve, assim, falou assuntos tão importantes e de forma tão leve. E aí, justamente, eu quis mostrar meu diário de campo, que aí surgiu essa minha construção, né, de pesquisadora, e para eu chegar até aqui foi pelo PNAB, que é o projeto de extensão que a gente já participou, já citou aqui, e aí minha vivência toda foi nele durante a graduação, então eu trago elementos dele até hoje em tudo que eu faço, até hoje eu tenho um diário de campo que eu escrevo todo dia, todas as coisas que eu anoto, todas as reuniões que estou com você, eu sempre estou anotando alguma coisa, então foi fruto do que eu construí, né, a profissional que eu sou hoje, eu tenho muita base pela extensão e por esses profissionais maravilhosos que a gente teve contato, né, ainda na graduação, que aí a gente está tentando passar um pouquinho para vocês aí na residência, né, também ter contato com eles. E aí esse foi um primeiro momento que a gente fez, na verdade, assim, pós-pandemia, né, e também da própria residência, que a residência é muito nova, né, a gente teve uma primeira turma formada esse ano ainda. Então, a gente está aprendendo muito na construção, né? Já teve vários coordenadores no decorrer do processo, também a gente teve várias mudanças. E aí, esse foi um primeiro momento que a gente tentou fazer, que fosse teórico, né? Mas que tivesse um momento também de escuta e de fala, de comunicação da coordenação, dos tutores e preceptores anterior à sua fala, né? A gente conversou um pouco sobre o processo de construção da residência e teve esse momento teórico que foi leve e também foi a partir da demanda deles que a gente resolveu fazer, né? Quando a gente discutiu sobre os TCR, a gente viu a necessidade de estar discutindo também como construir esses relatos de experiência, qual a importância dele, por que a gente fala tanto de portfólio, por que a gente frisa tanto a importância da construção e de usar o relato de experiência, né, nos TCR das residências, e a gente queria que vocês sentissem um pouco disso. Talvez eu e Dani já fala tanto, né, Marcelane também, nas reuniões, mas sempre a gente, né, aí fica sempre as mesmas pessoas falando, parece que fica chato, e aí é bom trazer alguém externa e alguém que seja apaixonante, como a Ana é, para estar contribuindo nesse espaço. Eu amei já, né? Não sei vocês, vi que vocês também gostaram, mas eu me senti muito feliz e grata, assim, pela tarde de hoje. E eu também. Eu queria dizer, assim, parabenizar vocês mais uma vez, né? A coordenação, a equipe de coordenação, e queria dizer que é isso mesmo, o processo, né? Os R2, eu entendo o R2, né, Anne? Eu te entendo quando você diz, puxa, se a gente tivesse tido esse momento, mas esses processos são assim, né? Certamente o processo, assim, quem é pioneiro, quem entra, né? Tem digamos assim, o ônus, às vezes, porque o processo vai sendo construído e qualificado, né? Qualquer processo é assim. E aí vai melhorando onde acha que falhou, a partir das avaliações do que foi, né? Vai acrescentando, certamente isso faz parte de qualquer experiência, né? Indo para a experiência aqui, trazendo o valor dela, faz parte da experiência, e uma experiência que é refletida, que eu tenho certeza que vocês da coordenação, por tudo que eu conheço aí, né? Vocês vão refletindo e vão reorientando, e isso faz parte mesmo, né? É assim em todo lugar que a gente participa, mas que bom que ainda está tendo e vai ter mais, e eu agradeço, gente, só agradeço, né? Muito bacana estar aqui com vocês. É muito bom te ver, mesmo que seja virtualmente, Claude. Oh, eu também, estou feliz. E é isso. Eu queria agradecer. Opa, vai, fala lá.
Também queria agradecer o momento, realmente, como todos colocaram, né? Foi um momento muito rico, porque eu acho que, inclusive, como a Edane bem colocou, a situação de pandemia, né, fez com que a gente fizesse isso virtualmente, mas não diminuiu de forma nenhuma a discussão, né? Então, a gente percebe que, de fato, trouxe elementos surgiram, né? Muitas vezes elementos que a gente acabava que deixava, né, sem perceber, né, estão surgindo. E, assim, muito esclarecedor, de fato, tá? E quero também parabenizá-la e dizer do prazer em conhecê-la. Tá? As meninas já falavam muito bem da senhora, mas aí foi um prazer imenso conhecê-la. Primeiro, as meninas são suspeitas. Segundo, não me chame de senhora, que aí eu me sinto velha. Puxa a orelha aí de quem me chamar de senhora, tá? Duas coisas. É isso, gente, eu estou à disposição, tá? Quando quiserem conversar, pode contar. E para apoiar um processo desse, como eu disse no início, precisamos desse tipo de processo, né? Como as residências, nesse momento, então, nunca foi tão importante, né? Resistirmos. Existirmos e resistirmos. Quem pode ligar a câmera para a gente fazer um print final, uma foto? Ah, sim. Vamos ficar todos bonitinhos e bonitinhas. E assim eu vejo vocês, né? Os rostinhos aí, sorridentes. Olha, a Anne apareceu. Apareceu, Anne. Lani, tu consegue pegar todo mundo? Tu tá sem áudio, viu? Eu só estava vendo se mais alguém ia entrar, tá? Porque as conexões são diferentes, né? Vou tirar, então, tá? 3, 2, 1, foi. Pronto. Obrigada, gente. Acho que todo mundo merece. Obrigada. Tchau, tchau.